Se você utiliza análise técnica, já deve ter se deparado com a teoria de diferentes tipos de padrões gráficos de reversão, não é mesmo? Mas você sabe de fato como utilizar esses padrões gráficos na prática? Se você tem dúvidas de como reconhecer e operar esses padrões, esse vídeo é para você. Então, vem comigo, que nesse vídeo vamos te mostrar tudo o que você precisa saber para operar os famosos padrões gráficos ombro-cabeça-ombro e ombro-cabeça-ombro invertido, para você turbinar os seus resultados. Então, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e vamos para a aula. Primeiramente, vamos recapitular de forma breve o que são os padrões gráficos. Como vimos no vídeo linkado aqui na descrição ou então na notificação aqui em cima, os padrões gráficos ou figuras gráficas são padrões de movimentos a partir dos candles formados. Esses padrões acontecem com uma certa frequência e podem indicar o próximo movimento do preço. E o mais importante é que nós podemos reconhecer essas figuras em qualquer período gráfico. Isso nos possibilita aplicar esses padrões para realizarmos operações no day trade ou no swing trade. Obviamente, eles mostram a possibilidade dos próximos movimentos, mas sabemos que não é possível acertar 100% das vezes. E existem dois tipos principais de padrões gráficos mais utilizados: os padrões de reversão e continuidade do movimento dos preços. Mas agora, vamos explorar mais sobre os padrões de reversão. Os padrões de reversão, como o próprio nome já diz, são figuras que indicam possíveis reversões de tendência do preço do ativo. E os mais conhecidos pelos traders são ombro-cabeça-ombro, ombro-cabeça-ombro invertido, topos e fundos duplos e as cunhas ascendentes e descendentes. E o trader pode utilizar esses padrões para identificar bons pontos de entrada em uma operação. Ou até mesmo, estando posicionado, ele pode reconhecer o padrão de reversão no gráfico, que pode indicar um bom momento para encerrar a operação e recolher os lucros. Mas agora, vamos partir para a parte prática. O padrão oco, ombro-cabeça-ombro, foi assim nomeado por formar um desenho que se assemelha ao tronco de uma pessoa, composto por três topos na sequência, sendo o do meio o maior topo de todos, enquanto os topos laterais são similares em altura. Esse é um padrão de reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Independente de estar posicionado ou não, é interessante prestar atenção ao movimento, tendo em vista que boas oportunidades de operações podem surgir nesse cenário. Mas agora, vamos para a tela do Profit ver na prática algumas oportunidades com esse padrão. Inicialmente, vamos repassar como identificar a formação do padrão ombro-cabeça-ombro no gráfico. Para este primeiro exemplo, vamos utilizar o ativo do mini índice no período gráfico de 30 minutos. Mas lembrando que você pode identificar a figura oco em diversos ativos e períodos gráficos. O diferencial é você se sentir confortável para aplicar as suas análises com segurança. Como falamos, o ombro-cabeça-ombro é um movimento de reversão de baixa, formado a partir de um movimento de alta de topos e fundos ascendentes. Então, aqui nós podemos verificar a formação da tendência de alta dessa forma, com os topos e os fundos ascendentes. No entanto, em um determinado momento, podemos verificar a exaustão do movimento de alta, onde o preço retorna próximo à região do último fundo, onde temos o primeiro ombro. E aqui nós podemos perceber a formação da linha da cabeça. E essa junção dos fundos é chamada de linha de pescoço, ou então neckline. E nós podemos marcá-la dessa forma. Em seguida, o preço retorna para cima no movimento de pullback, porém não tão alto, formando assim um topo menor que o último topo formado. E na sequência, se o preço retorna para a região da linha do pescoço, dessa forma, podemos verificar então a formação do ombro cabeça a ombro, onde nós temos o primeiro ombro, a cabeça no centro e o último ombro. No entanto, nós devemos aguardar o rompimento da linha do pescoço para realizarmos a venda. Esse é o gatilho da entrada da operação. Existe também uma forma alternativa de entrarmos na operação, quando ocorre a correção do rompimento na linha do pescoço. Nesse caso, após o rompimento, vamos aguardar a retração do preço novamente próximo à linha de pescoço, para então realizarmos a venda a partir de um candle gatilho de venda.
e aproveitarmos a oportunidade do movimento de reversão de baixa. E você também pode definir o stop técnico, o stop loss, quando operarmos esse tipo de padrão de forma simples. Basta colocarmos o stop acima do topo anterior, onde seria o segundo ombro da figura, nessa região. E no caso da entrada após o movimento de retração, podemos posicionar o stop loss nesse último topo. E além do ponto de entrada e do stop loss, é possível também definirmos o alvo da operação. Para fazermos isso, basta medir a distância da cabeça do movimento até a linha de pescoço. E então, projetarmos essa distância abaixo da linha. E pronto, você definiu o alvo potencial para sua operação em conjunto com um gatilho de entrada e o stop loss técnico. Então, pessoal, é dessa forma que podemos operar o padrão gráfico de reversão ombro-cabeça-ombro. Após o mercado formar uma tendência de alta, o preço rompe a estrutura da tendência e passa a realizar topos e fundos cada vez mais baixos. É importante deixar claro que a interpretação de qualquer figura gráfica depende da compreensão técnica do operador, e nem sempre a figura formada será simétrica e perfeita. Também não se esqueça que não há garantia de que 100% das vezes o preço irá cumprir com o movimento de reversão. Por isso, fique sempre atento aos sinais do mercado e complemente suas análises com os diversos indicadores e ferramentas poderosas do seu Profit. Já o padrão ombro-cabeça-ombro invertido é bem parecido com o que observamos anteriormente, porém invertido. A figura apontando para o lado contrário é um forte indicativo de reversão de tendência de baixa para um movimento de alta. Então, o preço cai para um fundo e sobe novamente por 3 vezes, sendo um movimento central maior que os outros dois, deixando o nosso boneco imaginário de cabeça para baixo. Agora, para saber como utilizar esse padrão na prática, vamos para o Profit. Para o exemplo de Okoi, vamos utilizar o mini dólar no período de 2 minutos. O ombro cabeça-ombro invertido é um movimento de reversão de alta e é formado a partir de um movimento de baixa. Então, aqui nós podemos verificar a formação da tendência de baixa dessa forma, com topos e fundos cada vez mais baixos. E aqui nós já podemos verificar a formação do nosso oco invertido, sendo esse o primeiro ombro, em seguida a cabeça invertida e a possível formação do terceiro ombro. Lembrando que nem sempre a figura será simétrica e perfeita. Em um determinado momento, podemos verificar a exaustão do movimento de baixa, onde o preço retorna próximo à região do último topo, onde temos o primeiro ombro, formando assim a linha de cabeça. E aqui nós já podemos verificar a nossa linha de pescoço do ombro cabeça-ombro invertido. E na sequência, o preço retorna, como já falamos, para o movimento de pullback, porém não tão baixo quanto o último fundo anterior. E na sequência, se o preço retornar para a linha de pescoço, podemos verificar então a formação do ombro, cabeça-ombro invertido. Nesse momento, o nosso gatilho de entrada para realizarmos a operação de compra seria a partir do rompimento da linha de pescoço nessa região, e também podemos considerar o rompimento do topo anterior. E podemos definir o stop loss técnico colocando o stop abaixo do fundo anterior, onde seria o segundo ombro da figura nessa região. E da mesma forma, nós podemos projetar o alvo da nossa operação medindo a extremidade da cabeça até a linha de pescoço e realizando a projeção do movimento nesse ponto. E agora vamos iniciar o exemplo prático da operação do ombro cabeça-ombro invertido. Aqui nós podemos perceber a força do rompimento da linha de pescoço, que é um dos nossos gatilhos de entrada na operação, em conjunto com o possível rompimento do último topo. E agora, a partir do acionamento do nosso gatilho, vamos entrar na operação, apregoando uma ordem de compra. Dessa forma, vamos definir a entrada nesse ponto a partir do rompimento. Vamos colocar a nossa ordem de stop
E vamos apregoar também a saída de ganho da nossa operação no nosso alvo projetado. E agora, vamos acelerar o replay para acompanhar o andamento da operação. E percebam que o mercado ensaia um novo pullback e depois continua com um movimento de alta, que é a característica da reversão do ombro cabeça-ombro invertido. Reparem que o preço atingiu o nosso alvo projetado da operação. Esse foi o exemplo de operação de uma figura ombro-cabeça-ombro invertido, que é um movimento de reversão de alta. E lembre-se que a interpretação de qualquer figura gráfica depende da compreensão técnica do operador, e nem sempre a figura formada será simétrica. E não se esqueça que não há garantia de que 100% das vezes o preço irá cumprir com o movimento de reversão. Nesse vídeo, você aprendeu como identificar e operar na prática dois dos principais padrões de reversão conhecidos na análise gráfica. Mas fica ligado, que na próxima aula vamos mostrar como utilizar na prática mais dessas poderosas figuras de reversão. Agora, comenta aqui embaixo se você já operou algum desses padrões de reversão. E também, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no nosso canal. Segue o fluxo e bons trades!